espaço aberto para a inusitada, posto que hoje é terça-feira, não a própria, né? A inusitada participação da inusitada Dani Lima conosco em pleno terça-feira. Bom dia, querida, tudo bem? Bom dia, tudo bem? A própria também é inusitada, eu gostei, lógico. Achei o adjetivo legal. Gente, eu por conta do feriado houve uma pequena mudança aí na escalação do meu próprio time, então tô chegando aqui, já no aquecimento, entendeu? Para agregar, somar, o que o professor mandar, a gente vai aí fazer. Dani, então é o seguinte, eu queria começar falando com você sobre alguns destaques que nós temos na nossa política, que também dizem respeito à política internacional. Eu queria falar com você sobre eleições, sobre uma possível interferência externa. Quando a gente fala de interferência dos Estados Unidos nas eleições brasileiras, a gente tem que ter cuidado, inclusive para a gente não cair em dois extremos, nem tratar tudo como uma teoria conspiratória, nem fingir que não há indícios, sinais políticos que são de fato relevantes. Então, nós tivemos o encontro de Flávio Bolsonaro com Trump, tivemos pressão para a classificação do PCC e Comando Vermelho como organizações terroristas, há possibilidade de sanções, há uma direita brasileira tentando se apoiar numa espécie de chancela internacional. Por outro lado, a gente tem a esquerda que pode usar esse discurso também como uma arma eleitoral, dizer que qualquer movimento externo é uma ameaça à soberania. A minha pergunta para você é, como é que a gente pode separar, a partir de agora, essas informações que chegam e que dão conta de uma relação política entre aliados, que tem ruídos, que tem conflitos e, de fato, a gente entender se há uma tentativa, uma possibilidade de interferência externa nas eleições brasileiras deste ano? Joana, olha só, interferência externa são duas palavrinhas que têm um arco de interpretação muito amplo, tá? Se você pensar que o Flávio Bolsonaro foi para os Estados Unidos, voltou batendo no peito com a ideia de que todo mundo ia receber super bem a decretação de Comando Vermelho e PCC como instituições terroristas, organizações terroristas, não porque, tem qualquer tipo de afeição a essas duas grandes organizações criminosas, muito pelo contrário, mas porque cientes de que esse tipo de denominação pode ter influência e respingar, inclusive, no sistema financeiro nacional. Bom, dito isso, a coisa piorou, porque a ação seguinte do governo americano foi concluir a chamada investigação da seção 301, que elencava ali uma série de fatores que, para os americanos, podem levar a uma concorrência desleal entre produtos de outros países e os produtos norte-americanos e os produtos brasileiros, né? No fim, cara, estão sugerindo um novo tarifaço, excetuando uma série de produtos que são importantes para quem? Para eles, né? O Trump está amargando uma escalada inflacionária. Então, produtos que estão no café da manhã do americano, carne, café, frutas, esses estão fora, né? Fora do tarifaço. A Embraer, fora do tarifaço. Mas outras seções não escapariam. Tarifaço de 25%. Entre os motivos para esse tarifaço, o fato de que o nosso verdadeiro amorzinho do Brasil, a verdadeira namoradinha da nação, o Pix, representaria um risco às instituições financeiras americanas. Por quê? Porque o Pix é controlado pelo Banco Central, é público, não tem taxa, ou seja, não cobra de ninguém para poder fazer uma operação e, portanto, retira uma receita dos bancos. É uma notícia e tanto, porque quando a gente pensa em interferência internacional, a gente pode pensar desde algo muito direto, como o presidente dos Estados Unidos declarando ou fazendo campanha para o candidato A ou B, ou tomando medidas que influenciem o rumo do pensamento nacional sobre eventuais alianças ou a pertinência de eventuais alianças com os americanos. Me parece que, neste momento, é com este segundo caso que vamos ficar. Corre-se o risco da família Bolsonaro ter voltado jogando fogos de artifício para o céu e amargar aí pelo menos 2 semanas de muita ansiedade e expectativa, porque a decisão final sobre o tarifaço é do Trump depois de uma espécie de consulta pública que os americanos vão fazer. Isso deve levar ainda pelo menos 2 semanas. Daqui até lá, ranger de dentes e muita unha ruída no campo bolsonarista, porque a última vez que rolou um tarifaço foi um tiro no pé e tanto da família, Joana.
Eu vou jogar uma pimenta aqui, viu, Joana Treptow e Dani Lima? Vou lembrar de duas. Primeiro, elogiar sua expressão, foi ótima, né? Arco de interpretações é uma expressão maravilhosa, porque de fato ele é vasto. E aí eu vou recuar em 10 anos, porque há 10 anos, em 2016, estourou aquele escândalo da influência da Rússia na eleição dos Estados Unidos. E aí a gente está falando de uma coisa muito mais séria, posto que era e foi, né, e vai que, né, um dia acontece de novo, subterrânea, totalmente subterrânea. E aí tem um outro ponto que eu queria colocar, Dani, para sua análise, que quando você cita o Pix, né, você mexe com a turma do corre. E lá atrás, em 2025, quando estourou o tarifaço, quando começou-se a se falar em Pix, de repente todo mundo daquele lado da arquibancada começou a silenciar, porque pensou assim, ai não, a gente está mexendo com o nosso eleitor e com a nossa eleitora. Mexeu com o Pix, mexeu com o corre. E eles não podem mexer com o corre, né? Então, é isso que você falou. É quase um ano depois, mais uma sessão de ranger de dentes dessa gente. Sim, porque o problema de ter o Donald Trump como aliado, ou de apresentar-se como aliado do Donald Trump, é que ele é um aliado meio imprevisível, né? É difícil dizer se ele faz bem ou faz mal. Sabe aquele relacionamento tóxico? Eu acho que é um pouco isso que se transformou a administração Donald Trump, né? Os ingleses estão tendo de se afastar, os europeus estão tendo de se afastar, os chineses travam esse tango com eles de igual para igual, se não um pouquinho acima, porque estão voando baixo, enfim. Não tem ali a percepção de que o Trump é um aliado confiável, né? Não é um aliado confiável. E veja, mesmo aqueles para os quais ele efetivamente se esforçou, né? Então, quando teve as eleições parlamentares na Argentina, ele disse, olha, se os argentinos não derem a vitória para o Milei, esse dinheiro que eu estou emprestando eu pego de volta, né? Deram, mas olha o que está acontecendo com a economia argentina. O Javier Milei voltou a ser destaque na The Economist, a meca, né? A bíblia global do jornalismo econômico, por estar levando a Argentina a uma situação inimaginável. E olha, estamos falando de Argentina, que quebra basicamente de 2 em 2 anos, né? Sem alcançar um patamar descrito como inimaginável, né, infernal, pela Economist, numa economia como a Argentina, que já sobrevive aos solavancos, é impressionante. Então, a aliança com o Trump, ela tem esse componente de Kinder Ovo, entendeu? Você nunca sabe o que vai sair dali de dentro, né? Você nunca sabe exatamente qual vai ser o produto final daquele aceno. Vide Volodymyr Zelensky, né? Acho que a melhor representação talvez seja essa, né? O Trump se elege dizendo que acabaria com a guerra da Ucrânia em questão de horas, né, e que o Biden era um fraco, a guerra tá lá e o Zelensky foi expulso da Casa Branca num dos gestos mais hostis que a diplomacia já viu, em especial para um país que está sob agressão.